Olá, seja bem-vindo aqui ao Reflexões para a Vida. Eu sou o jornalista e pastor Márcio Batista. Hoje vamos conversar sobre o tema Nossa Melhor Defesa. E a história de hoje ela é bem interessante porque trata de um homem que fez história. Eu queria aqui fazer um desafio para você. Você tem escrito a sua história? E como que o mundo vai ler a sua história? Isso. O que você está deixando para a próxima geração? Eu confesso, sou muito sincero em dizer que estou deixando aí a minha voz. Isso. Se você acessar assim, Rádio Produções, está na descrição do vídeo no YouTube. Quem está acompanhando pelo YouTube esta reflexão, na descrição do vídeo está ali, radioproduções.blogspot.com. Neste endereço eu deixo ali para emissoras de rádio de todo o Brasil e do mundo em língua portuguesa, milhares de produções gratuitas na minha voz, falando sobre a paz, a verdade, vida eterna, sobre Cristo. Isso, estou deixando aí para uma próxima geração e outras gerações que vierem a palavra de Deus. Através da minha voz. Enquanto eu tiver voz, eu estarei gravando e deixando aí para as rádios, programas evangélicos, porque um dia eu fui locutor de rádio, eu não tinha conteúdo para trazer na minha programação ou no meu programa de rádio, e eu ficava preocupado, disse, puxa, como que eu vou trazer aqui um conteúdo para o meu rádio? Nem todo mundo tem acesso a livros, né? Naquela época eu não tinha acesso a livros. Então, eu pensei sobre isso. E em 2008 iniciei então um projeto chamado Rádio Produções, onde eu gravo reflexões, curiosidades, maior alegria, entre outros segmentos, programetes, podcasts. Isso iniciei lá em 2006, 2007, 2008 e até hoje são milhares de produções gratuitas para emissoras de rádio. Hoje mais de 300 emissoras estão cadastradas, rodando em sua programação, ou locutores também cadastrados, rodando em seus programas de rádio as minhas produções da minha voz. E este é um legado que estou deixando para outras gerações. Este homem aqui, Martin Luther King, também deixou um legado, marcou a sua geração. E no final de janeiro de 1956, durante dias tensos de boicote do Montgomery, Alabama, Estados Unidos, o Dr. Martin Luther King, ele era ativista dos direitos civis dos negros americanos, e ele recebeu um telefonema ameaçador que o deixou realmente preocupado. E ele não conseguia dormir. E ele fez a seguinte oração. Preste atenção nessa oração. Senhor, estou aqui para defender o que eu creio que é certo. Mas, Senhor, preciso confessar que agora estou fraco, estou vacilando. Estou perdendo a minha coragem, agora estou com medo. As pessoas estão olhando para mim buscando uma liderança. E ele era realmente um grande líder. Olha só, a multidão que parava para escutá-lo. E se eu me apresentar diante dele sem forças e coragem, eles também vão vacilar. Estou no fim das minhas forças. Sozinho não vou conseguir. E há um velho ditado que diz, que quando o líder está em pé,
a multidão está sentada. Quando o líder ele senta, a multidão deita. Quando o líder deita, a multidão dorme. Então essa frase, ela também tem a ver com pastor e igreja. Eu ouvi também essa frase em cursos de liderança com igreja, né? Quando o pastor está em pé, a igreja está sentada. Quando o pastor senta, a igreja deita. Quando o pastor deita, a igreja dorme. Também já ouvi essa expressão. Mas esta expressão, ou esta frase, ou este pensamento, eu já ouvi sobre liderança. Quando o líder está em pé, quando o presidente, por exemplo, está em pé, os brasileiros sentam. Quando o presidente senta, os brasileiros deitam. Quando o presidente deita, os brasileiros dormem. É uma expressão na questão de seguimento. As pessoas que estão seguindo esse líder, né, como elas se comportam. Então aqui também, nesta oração de Martin Luther King, mostra isso. Olha, se eu vacilar, eu mostrar vacilo, ou eu mostrar medo, eles também vão vacilar. Olha a preocupação de Martin Luther King com os seus liderados. Mas mais tarde, o Dr. Martin Luther King, ele escreveu. Olha só o que ele escreveu após a oração. Por isso que é importante orarmos. Eu estava na igreja e eu vi no telão assim 4 frases. Na verdade, 4 palavras praticamente. Oração, Bíblia, jejum, vá em frente. Daí embaixo assim, repita. Então, oração, Bíblia, jejum, vá em frente. Repita. Oração, Bíblia, jejum, vá em frente, repita. Porque é uma sequência. Você precisa viver isso. E olha que Martin Luther King ele fez. Ele fez uma oração porque recebeu uma ameaça por telefone. E ele, nesta oração, ele foi sincero com Deus. Ele conversou com Deus. Tem pessoas, né? Eu pensava isso na minha adolescência, juventude. Puxa, oração é um monólogo, só fica eu aqui falando. Que coisa chata. Mas depois, quando a gente entende que o Espírito Santo que está em nós, ele traduz essa oração diante de Deus, né? Como escreveu o apóstolo, em gemidos inexprimíveis, isto é, às vezes a gente não consegue nem expressar o que estamos sentindo. Nós estamos ali com sinceridade diante de Deus, mas Ele traduz isso ao Pai. O Pai entende. E olha que ele escreveu logo após a oração. Naquele momento, experimentei a presença do divino, isto é, de Deus, como nunca tinha experimentado antes. Parecia como se pudesse ouvir a silenciosa certeza de uma voz interior dizendo: levante-se a favor da justiça, levante-se pela verdade, e Deus vai estar ao seu lado para sempre. E daí ele diz assim, quase que imediatamente, meus temores começaram a desaparecer. Minha incerteza passou e eu estava pronto a enfrentar qualquer coisa. Ele foi ameaçado de morte, né? E infelizmente tiraram-lhe a vida, interromperam todo um processo. Isso foi mais para frente. Mas ele deixou uma história de batalha, de luta pelo movimento negro americano. Um homem que fez história. E Salmo 31:2 deixa pra gente uma expressão maravilhosa. O salmista deixa pra gente uma palavra maravilhosa. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Isso mesmo, o Senhor é fortaleza.
O Senhor nos dá orientação. O Senhor é a nossa defesa. Por isso que nele temos que ter confiança. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela tua presença. Te louvamos, Senhor, porque és o nosso refúgio e fortaleza. És a nossa firme rocha. Abençoa, Senhor, essa pessoa que me acompanha neste momento. Que nos momentos de insegurança ela possa encontrar forças para seguir em frente nos desafios da vida. Assim nós oramos no nome de Jesus.